Olá, Moisés. Bom dia. Bom dia. Vou esperar seus colegas entrarem, tá? Para a gente começar. Tá bom. Hoje está sendo só vocês? Meninos, eu tenho uma pergunta para vocês. Eu estou fazendo isso com outras turmas. Eu vou retomar do início a explicação de trigonometria, dependendo da resposta que vocês me derem. Quem de vocês tem dificuldade de interpretar, de identificar em trigonometria as medidas do triângulo retângulo? O que é isso? Quem é hipotenusa? Quem é cateto oposto? Quem é cateto adjacente? Quem aqui tem dificuldade em identificar isso? Gente, é uma pergunta importante. Se vocês falarem para mim, não, professora, eu não tenho problema nenhum. Eu sei quem é hipotenusa, quem é cateto oposto, quem é cateto adjacente, tudo bem. Tem problema, mas quem tem? Sejam sinceros, por favor. Quem tem essa dificuldade? Obrigado pela resposta, Guilherme, mas e os demais? Obrigado pela resposta, Eduarda. E quem não respondeu ainda para mim? Stephanie não me respondeu, Moisés, Laisla. Concordo, Moisés, é por isso que eu estou fazendo essa pergunta. Ótimo, então a gente vai recomeçar, tá? Porque qual é o meu objetivo? Não é encher vocês de conteúdo, não. Não é encher vocês de matéria, não é encher vocês de tarefa, não é encher vocês de conteúdo. O meu objetivo é que vocês compreendam o conteúdo que está sendo trabalhado. Se vocês compreenderem, isso para mim é que importa, tá? Não é a quantidade de exercícios que vocês estão fazendo, não é a quantidade de tarefas que eu estou mandando, e sim, eu estou mandando tarefas porque é norma da escola. Elas têm que ser enviadas, elas têm que ser passadas, tá? Toda semana eu tenho que mandar uma quantidade de atividades para vocês. Inclusive, matemática era 2. Eu pedi para que deixasse apenas uma por semana, porque eu estava achando 2 tarefas demais por semana e a maioria não anda fazendo. Estava dando uma olhadinha, vou escrever hoje, fazer as listagens de todas postadas até hoje e anotar os números de quem não está fazendo. Quem não está fazendo vai ter uma recuperaçãozinha para fazer aí, para não ficar com nota vermelha, tá? Então, eu prefiro que vocês entendam do que fique com dúvida. Então, vamos lá. Tudo que a gente viu até agora, bem aí, a gente está estudou semana passada, estudou essa semana.
A gente vai para a terceira semana estudando esse conteúdo, né? Tudo que nós vimos até aqui, eu vou revisar desde o início, tá bom? Desde o início, para que vocês entendam do básico, identificar primeiro, para depois a gente partir para cálculo. Senão não vai dar certo. Vai ser mais um conteúdo dado que vocês vão permanecer com dúvida em cima de dúvida, e isso não é legal. Porque esse não é nosso objetivo. Então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Então, de conceitos bem básicos, tá? De coisas que nós vimos, assim, básicas mesmo. Só um segundo. Então, vamos lá. Esse material aqui, eu gosto dele porque ele, assim, ele é o basicão do basicão. Então, nós vamos usar ele. Até que primeiro eu usei um outro, mas eu deveria ter posto esse daqui. Vamos lá. A aula é para vocês saberem mesmo quem é quem, tá? Então, aqui a gente tem um triângulo retângulo. O triângulo retângulo, ele tem esse formato. Vocês me falam assim, professora, mas por que triângulo retângulo? Porque ele vai formar um ângulo de 90 graus. E aonde esse ângulo de 90 graus ele vai ser formado? Bem aqui no ângulo A, ó. Triângulo, quando ele faz esse Lzinho assim, ó, ou ele tem um quadradinho bem assim formando o ângulo, esse é o ângulo de 90 graus, tá? Então, ó, nosso triângulo retângulo, ele vai ter três pontas. Essas três pontas nós chamamos de vértice do triângulo. Então, eu tenho aqui o triângulo A, que é o meu vértice que vai formar o ângulo de 90 graus. Podemos chamar de ângulo A. Nós vamos ter aqui no vértice B um outro ângulo menor que 90 graus, que a gente pode chamar de ângulo B. E aqui um outro ângulo, que é um outro ângulo agudo, que é menor que 90 graus, que nós vamos chamar de ângulo C. Se eu somar o ângulo C com o ângulo B, eu vou ter um total de 90, tá? Por isso é um triângulo retângulo de 90 graus. O que eu preciso identificar é o nome de cada lado desse triângulo. Então, eu tenho um lado aqui, eu tenho um lado aqui entre o A e o C, um lado entre o C e o B, e um lado entre o A e o B, tá? E é isso que nós vamos aprender. Então, eu vou passar para um slide mais completo. Ó, então pronto. Então, ó, aqui está meu ângulo de 90 graus. Tá vendo que forma um quadrado certinho? Ó, esse é meu ângulo de 90 graus. O lado do triângulo, que é oposto ao ângulo de 90 graus, é esse aqui, ó. É a hipotenusa. Então, eu chamo esse lado de hipotenusa, tá? Então, como que eu faço para identificar a hipotenusa? A hipotenusa sempre é ao lado do triângulo que vai estar oposto ao ângulo de 90 graus. Ó, então, é esse aqui, ó. Olha onde a seta do mouse está indo. Essa é a hipotenusa, tá bom? É aquela parte do triângulo que está atrás do ângulo de 90 graus. Então, a hipotenusa é o lado A aqui. Estão compreendendo? Mas não fala assim só por falar, não. Fala se realmente está entendendo. Eu prefiro que você fale para mim que você não entendeu nada do que você me dizer que você entendeu e não entendeu bolufas. Então, ó, como eu disse para vocês, ó, o lado do triângulo oposto ao ângulo de 90 graus é o nosso lado A, que é a hipotenusa. Então, se você tiver com seu caderno, eu até quero que você anote, para não ter dúvida, por favor. Então, ó, vejam bem.
Esse lado é a hipotenusa. Os outros dois lados que formam o triângulo retângulo é o que nós chamamos de cateto. Então, aqui a gente terá um cateto C e um cateto B, certo? Então, ó, hipotenusa é o que está oposto ao ângulo de 90 graus, atrás dele é a nossa hipotenusa. Os outros dois lados são os nossos catetos. Cateto B e cateto C. Ou cateto C e cateto B, tanto faz. Então, ó, aqui eu tenho o ângulo A, que é o que forma 90 graus. Aqui eu tenho o ângulo C e aqui eu tenho o ângulo B. Tranquilo até aqui? Tranquilo até aqui? Tá bom. Sim. Agora nós vamos aprender uma outra coisa. Presta atenção aqui, ó. Vamos analisar aqui o ângulo B, ó, ângulo B. Eu vou dar uma introduçãozinha agora, mas mais à frente nós teremos slide que vai mostrar isso também, tá? Ângulo B. Pergunto para vocês, quem é o cateto oposto ao ângulo B? Que está à frente dele, quem que é? Ângulo B. B. É o cateto B, ó. B. Que está à frente dele, ó. Esse é o cateto B. Esse é o cateto oposto ao ângulo B, tá? Então, uma dica para vocês não errarem. A hipotenusa, eu sei que é o lado do triângulo que é oposto ao ângulo de 90 graus, que está à frente dele, ó. Aqui. Então, é o A. O ângulo B, eu sei que o cateto oposto a ele é o cateto B, porque é o que está à frente dele. Cateto B. Então, quem será o cateto adjacente do ângulo B? É o único cateto que sobrou no triângulo. Então, o cateto adjacente ao ângulo B será qual? Uma pergunta. Vocês entenderam a pergunta? Repete. Ó, cateto oposto ao ângulo B. Vocês me disseram que é o cateto B. Todo mundo concorda com isso? Eduarda, Guilherme, Laisla, Raíssa? Sim. Certo, né? A gente já aprendeu que a hipotenusa é o que está oposto ao ângulo de 90 graus, que é o ângulo A. Então, essa é a hipotenusa. Agora eu pergunto para vocês, quem é o cateto adjacente do ângulo B? Adjacente do ângulo B. Só pode ser quem? Isso, o Guilherme já compreendeu. E os demais? Moisés também. Moisés nem é uma interrogação, nem é uma pergunta aí, uma interrogação. Pode ser uma afirmação mesmo. Ângulo C. Isso mesmo. Pronto, agora vocês estão conseguindo entender, né? Então, vamos prosseguir. Então, antes de eu falar de seno e de hipotenusa, vamos voltar aqui de novo. Analisei o ângulo B. Agora, eu quero saber quem é o cateto oposto do ângulo C, que é esse ângulo bem aqui em cima, ó. Quem é o cateto oposto ao ângulo C? Qual cateto ele é oposto ao ângulo C? Oposto. Ângulo C agora. Qual é? Deixa eu deixar aberto aqui o bate-papo para mim ver o que está chegando. Não, Moisés. Não é. O A. Não pode ser o A. Porque o A a gente Você sabe que é professor. hipotenusa. Hipotenusa não muda. Se você identificar a hipotenusa, ela vai ser hipotenusa para o ângulo B e C. Ela não altera.
Só cateto que vai alterar, de acordo com o ângulo. Isso, Moisés. Laisla também. Acertaram. E os demais, o que acham? Se a hipotenusa não muda, quem é o meu cateto oposto ao ângulo C? Isso, Stephanie. Não é nenhuma pergunta, Stephanie e Eduarda. Pode ser uma afirmação mesmo, tá? É o cateto C. O cateto C é o cateto oposto ao ângulo C, tá? Então, ó, aprendi que a hipotenusa é a mesma para todos os ângulos do triângulo. Ela não vai alterar. Quem vai mudar será os catetos. Então, eu sei quem é a hipotenusa e sei quem é o cateto oposto do ângulo C. Quem será, então, o cateto adjacente do ângulo C? Adjacente do ângulo C. Quem que é? Deixa eu abrir a caixinha de diálogo. Isso mesmo, Eduarda acertou, Guilherme acertou. E os demais? Isso, Laisla. Não é nenhuma pergunta, é uma afirmação mesmo. Pode afirmar, tá certíssimo, viu? E os outros? Compreenderam? Eu quero vocês interagindo comigo, por favor. Quem não me respondeu aí, ó, ainda. Então, ó, eu sei que a hipotenusa é a mesma para o ângulo C e o cateto oposto ao ângulo C é o cateto C. Então, quem será o cateto adjacente do ângulo C? Cateto B, tá? Então, a maioria de vocês acertaram. Quem respondeu, todos acertaram, viu? Então, vamos prosseguir. Ótimo, que bom. Guilherme mandou aqui que está entendendo. E os demais, estão compreendendo? Eu sim, professora. Ótimo, fico feliz em saber disso, viu? Como eu disse para vocês, meu objetivo não é encher vocês de conteúdo, é ensinar de forma que vocês entendam e fiquem sem dúvidas, tá bom? Esse é meu objetivo. Então, olha só. Agora que eu sei identificar quem é minha hipotenusa, cateto oposto, cateto adjacente do ângulo que eu estou observando, agora eu posso falar para vocês o que é as três funções trigonométricas. A primeira delas é o seno. O seno, isso aqui não muda, isso aqui é fixo. Sempre você vai calcular cateto oposto dividido pela hipotenusa. Qualquer ângulo que você estiver calculando, o seno será cateto oposto dividido pela hipotenusa. Por isso que é importante vocês saberem qual lado do triângulo é a hipotenusa e qual lado do triângulo é o cateto oposto do ângulo que você está calculando, tá? A próxima é o cosseno, é a segunda função, tá? Primeiro vamos aqui calcular o seno, antes de eu falar do cosseno. Acho que dá tempo. Então, ó, o seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa, certo? Mas de qual ângulo que eu vou calcular? Então, vamos lá para o slide que está mais completo. Ó. Então, a gente vai analisar aqui o ângulo B, tá? Porque tá bem aqui, ó, embaixo. Então, vamos lá para o que está completinho. Ó. Então, aqui. Esse ângulo aqui, que no triângulo anterior era o ângulo B, agora virou esse ângulo aqui, origem, aqui, ó. Essa letrinha grega aqui, de início, tá? Então, tá pedindo para me calcular o seno dele. O seno desse ângulo, quem que eu tenho que identificar? Quem é a minha hipotenusa e quem é o meu cateto oposto a ele, certo? Então, ó, cateto oposto dividido pela hipotenusa.
Qual é o cateto oposto a esse ângulo aqui de origem, gente? É o cateto B ou o cateto C? B. Cateto B. Então, seno do ângulo zero aqui de origem é igual ao cateto oposto, que é o cateto B, dividido pela hipotenusa. Quem é a nossa hipotenusa? É o lado do triângulo que está oposto ao ângulo de 90 graus. Isso mesmo, o A. Ficou claro para todo mundo? Moisés entendeu? Eduardo entendeu? Laisla? Aham. Sim, deixa eu abrir a caixinha de diálogo aqui para ouvir você, para ver o que vocês estão falando. Ah, ótimo. Então tá. Então é isso, ó. Então, qual é o ângulo que eu estou calculando? Esse ângulo aqui de origem, né? Então, eu vou identificar quem é a hipotenusa, é a mesma para todos os ângulos, e o cateto eu vou avaliar quem é o oposto a esse ângulo que eu quero calcular. E nesse caso, é o cateto B. Então, a primeira função trigonométrica é essa, é o seno. Seno do ângulo de origem é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Não muda, tá? Sempre a fórmula de calcular seno é essa. Agora a gente chega na segunda função trigonométrica. A segunda função é o cosseno. O cosseno, o que a gente calcula? Cateto adjacente dividido pela hipotenusa, tá? Então, vamos para o mesmo triângulo. Então, eu vou para o slide que já está completo. Acho que fica melhor. Então, ó. Mesmo ângulo de origem, então, eu vou escrever aqui, ó. Cos de cosseno de origem é igual cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Se o cateto B é o cateto oposto, então quem é o cateto adjacente desse ângulo aqui de origem? Isso mesmo, cateto C. Ótimo, vocês estão conseguindo compreender. Cateto C. Então, eu vou ter o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, vai ficar como? Isso, a hipotenusa é o A. Vocês viram que a hipotenusa não vai alterar, tá? É a mesma. Então, vou colocar lá no cosseno, ó. Então, ó, o cosseno de origem aqui, do ângulo de origem, que é esse que a gente está calculando, o cateto adjacente é o cateto C, dividido pela hipotenusa, que é o A. Então, é isso aqui, ó. Ótimo, vocês conseguiram entender. Então, a segunda função é essa. Cosseno é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Qual o ângulo que eu estou calculando? Eu tenho que identificar o ângulo que eu calculo. A hipotenusa sempre é o ângulo oposto ao ângulo de 90 graus, ela não muda. Mas os catetos vai depender de onde o ângulo que eu estou calculando está, tá? Então, o cateto adjacente é o cateto C dividido pela hipotenusa A. Agora, a gente chega na última função da trigonometria, que é a tangente. A tangente é a divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente, tá? Então, vamos lá. A gente vai calcular o mesmo ângulo, viu? Então, ó. Olha só. Quem é o cateto oposto do nosso ângulo de origem? É o cateto B, né? O adjacente, qual é? O C é o adjacente, né? Isso mesmo. Cateto oposto B, cateto adjacente C. Então, como que a gente calcula a tangente? É isso, ó. Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, a gente escreve, ó, TG, que é sigla de tangente, do ângulo, o ângulo que eu estou calculando, que nesse caso é o ângulo aqui de origem, é igual cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, ó, a gente vai ter, ó, quem é o cateto oposto ao ângulo de origem? Cateto B. Dividido pelo cateto adjacente, que é quem? Cateto C. Tá? Então, tá aqui.
Essas são as 3 funções trigonométricas. Ó, seno, cosseno, tangente. Isso aqui é uma sigla inglesa, tá? Para representar, mas não tem nenhuma alteração. E aqui a gente tem a tabelinha dos ângulos notáveis. Essa tabela aqui, ela é para a gente substituir. Ó, quando a gente tiver um seno de 0 grau, ele equivale a 0. De 30, meio. De 45, raiz quadrada de 2 dividido por 2. De 60, raiz quadrada de 3 dividido por 2. E de 90 grau, 1. De cosseno. Cosseno de 0 grau é igual a 1. Cosseno de 30 graus, raiz de 3. Raiz quadrada de 3 dividido por 2. Cosseno de 45 graus, raiz quadrada de 2 dividido por 2. De 60 é meio e de 90 é 0. Tangente de 0 graus é 0. De 30 graus, raiz quadrada de 3 dividido por 3. De 45 graus é 1. De 60 é raiz quadrada de 3. E de 90 nem existe. Isso aqui é para a gente substituir. Então, essa tabela aqui é para a gente consultar, tá? Meninos, agora eu vou para a chamada, porque falta 2 minutos para ela acabar. Pergunto para vocês, hoje foi melhor para entender? Vocês conseguiram entender melhor? Quem estava com dificuldade? Ótimo, Eduarda. Elaine, você acompanhou? Conseguiu entender? Eu estava com problema na internet, professora. Acabei de entrar. Nossa, você chegou agora. A aula hoje foi muito boa a aula hoje, para entender. Eu vou assistir a gravação dela. Tá, eu vou postar. Vai continuar, viu, Moisés? As minhas, pelo menos, né? Eu vou passar dessa forma, explicar, voltar no conteúdo até que vocês entendam. Moisés está aqui falando para mim que as aulas podiam ser tudo assim. Pelo menos as minhas vão, tá? Eu não posso falar para os outros professores, mas por mim, posso falar por mim mesma. E vocês, gostaram? Compreenderam? Sim. Moisés, então vou fazer a chamada rapidinho, tá? Antes da nossa aula acabar. Moisés. Presente. Stephanie. Presente. Eduarda Camille. Presente. Guilherme. Presente. Laisla Mariana. Presente. Leandro Henrique. Presente. Raíssa. Presente. Ana Luísa. Presente. E Elaine. Presente. Assiste lá, viu, Elaine? A gravação. Então, vocês também, meninos, que não conseguiram anotar nada, se possível, quando eu postar hoje, assiste, tá? Até, acho que 12h, 1h no máximo eu já postei. Se puder assistir, assiste de novo, faz anotação no caderno do que foi passado, para vocês estudarem, tá? Qualquer dúvida, só me perguntar também. Então, por hoje é só, a gente se encontra amanhã. Tenham um bom dia e até amanhã, meninos. Com Deus. Até, professora. Tchau. Tchau.